Hoje o clima vai esquentar por aqui que vocês não vão entender nada. O bagulho vai ficar sinistro, tá? Fique ligado. Olá, eu sou Vitória Pitanga, seja bem-vinda ao canal. E hoje nós temos mais um episódio do quadro Astros no Divã. Dessa vez um episódio cabuloso, porque não apenas iremos falar de Justin Bieber, nós também vamos falar sobre a esposa dele, Hailey Bieber. O que significa que é a primeira sinastria do quadro. Sim, nós vamos ler um mapa de casal, vocês votaram e vocês conseguiram. Caso você não saiba, me segue no Instagram, porque lá toda semana eu rodo uma enquete para saber qual vai ser o astro que vai protagonizar o próximo episódio do nosso quadro Astros no Divã. Então você não quer ficar de fora dessa. Tem um monte de gente falando, faz Kanye West com Kim Kardashian. Tá bom, pode ser, vamos lá. Quem vai decidir? Vocês, na enquete. Recruta seu pessoal e fala assim, vota em tal coisa. Tem uma aluna minha que tá doida para que seja do Kanye West, mas ela sabe quais são as regras. As regras são, vocês votaram, vocês decidem, certo? Então, hoje vai ser bizarro, porque eu vou ler um monte de mapas, vocês vão poder entender a fundo como que uma astróloga de alto nível não apenas lê um mapa, mas dessa vez como uma astróloga de alto nível lê um mapa para um casal. Ou seja, como que ela lê uma sinastria. E vocês vão se surpreender aqui porque, além da sinastria, eu também vou apresentar para vocês, para quem não conhece, se tornar um pouco mais íntimo, dessa técnica chamada mapa composto. Então eu vou ler o mapa. Gente, isso é o que eu faço sempre que eu interpreto o mapa de qualquer casal. Todos os meus clientes que já vieram para uma leitura de casal comigo fizeram exatamente a mesma coisa. Eu leio o mapa da pessoa 1, o mapa da pessoa 2, a sinastria, que é como um mapa interage com o outro, a relação de um mapa sobreposto a outro. E eu também leio o mapa composto. O que é um mapa composto? Ele é um terceiro mapa que surge quando eu junto um com o outro. Então ele é diferente da sinastria. Na sinastria eu quero comparar o posicionamento do Justin com o posicionamento da Hailey. Porém, quando eu falo de mapa composto, eu estou dizendo que a relação deles é uma entidade própria e ela tem o próprio mapa dela. Ou seja, quando eu falo em mapa, eu falo em propósito. Tem gente que acha que é destino, mas não. Quando eu penso em mapa, eu penso em propósito. Então o Justin tem o propósito dele, a Hailey tem o propósito dela e a relação deles também tem um propósito próprio. E eu achei muito curioso que eu descobri aqui. Eu acho que vocês vão gostar. Quem é fã dos dois, quem é fã só do Justin e não gosta tanto da Hailey, eu acho que vocês vão achar interessante que eu vou mostrar aqui, tá? E a minha visão, eu brinquei lá no Instagram que minha visão é ser completamente parcial, mas é mentira isso. Eu sou completamente imparcial nessa questão. Eu quero ver a felicidade dos dois e eu vou dar conselhos do que eu acho que é melhor pra cada um, individualmente, independente da relação. Então assim, eu tô lendo como se fosse pro Justin e ele tivesse vindo até mim, só que tentando saber também, além da vida dele, querendo saber também sobre o relacionamento dele. Porque ele é o astro e por isso que é Justin featuring Hailey Bieber. Eu não tô lendo pro casal como se o meu interesse fosse necessariamente que eles ficassem juntos. É bom você perceber isso. Porque é assim que eu faço também quando eu atendo os meus clientes. Eu já atendi casais, mas é uma coisa que eu acho um pouco complexa. Porque às vezes o ideal para uma pessoa, o mais alinhado com ela é nem estar naquela relação. Ou então reconfigurar aquela relação da maneira como ela é. E atender o interesse de duas pessoas ao mesmo tempo é mais difícil. Claro que eu vou falar como se a Hailey, os interesses dela também fossem importantes, porém eu não vou querer que eles fiquem juntos a qualquer custo. Por quê? Quando eu falo de uma astrologia de alto nível, eu quero que as pessoas que estão de frente pra mim, as pessoas que estão ali naquele contexto, elas se alinhem com o propósito delas. E muitas das vezes você vai perceber isso na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. O mais alinhado não é estar com aquela pessoa. Às vezes você quer correr uma maratona e a pessoa tá num outro ritmo. E ela quer ficar no nível dela e você quer ir pro próximo, pro próximo, pro próximo. Você tem que escolher bem suas companhias. E aqui a gente vai ver esse processo associado a esse casal, Justin e Hailey, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, que a gente tem muito trabalho pra fazer aqui hoje. Como você percebeu, são alguns mapas, tá certo? E eu acho que você vai adorar acompanhar isso aqui junto comigo. Gente, na moral, de novo deu problema no microfone de lapela. Vocês já repararam que às vezes o vídeo começa com um áudio, depois termina com outro? Às vezes o vídeo inteiro tá com áudio ruim e eu aqui com esse microfone de lapela igual uma trouxa, só que não gravou. Fica aí comigo, vai dar tudo certo, agora voltou. Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais problemas técnicos, sigamos. A gente vai começar com o mapa do Justin, obviamente, ele como indivíduo. E aí é muito interessante o quão kármico é
a gente tá lendo o mapa do casal. Cara, isso é muito engraçado. Assim que eu peguei o mapa do Justin, eu reparei em duas coisas. Você sabe, né? Eu gosto de ler tendo em vista justamente o eixo nodal. Se você não conhece esse canal ainda, já se inscreve aqui porque você tá de bobeira, tá perdendo. E você vai descobrir que eu sempre faço isso. Por quê? Astrólogos de alto nível sempre leem primeiro, antes de mais nada, eles procuram logo o eixo nodal. Por quê? Ele quer saber o direcionamento encarnatório daquela pessoa, porque ele quer o melhor para aquela pessoa. Ele quer saber se ela está alinhada com o propósito dela, como é que ela lida com os assuntos desse nodo norte. E a primeira coisa que eu reparei foi o seguinte: o nodo norte do Justin, ele pega duas casas, tá? Então aqui ele vai pegar, como ele tá nessa posição, ele vai pegar tanto a casa 12 quanto a casa 1. Aí já vai vir a galera, como assim a casa 1 e a casa 12? Você não pode ter duas casas? Pode sim, eu pesquisei profundamente sobre isso, procurei astrólogos renomados, inclusive na gringa, porque se você é brasileiro, você tá muito preso na tua bolha. Eu tô olhando o mapa de uma pessoa internacional, já começa por aí, mas eu uso isso para quem é brasileiro também. E lá fora, a galera tem uma preocupação muito grande, porque você tá vendo como a irregularidade das casas do Justin, essa daqui é muito pequena, essa daqui é muito grande. Às vezes a pessoa vai ter muitos signos, vai ter signos interceptados, vai ter casas que são muito largas e casas que são muito estreitas. O mapa dele é até mais tranquilo, mas quanto mais longe a pessoa mora da linha do Equador, maior vai ser a irregularidade das casas no mapa dela. Então a gente usa dois sistemas de casa, mas isso é tema para outro vídeo. Para de reclamar no meu ouvido, é duas casas sim e acabou porque eu estudei esse negócio e eu pesquisei, tá bom? Talvez você não tenha se dado o trabalho de fazer isso. Vamos focar aqui na leitura? Obrigada. Então, o Justin tem sim nodo norte em duas casas. O eixo nodal dele vai cortar dois eixos de casas, então isso também vale para o nodo sul, tá? Porque como é um eixo, o nodo sul dele tá escondido, mas ele tá representado, tá? E ele tem o nodo norte em escorpião, então o nodo sul dele vai ser no signo oposto, que é touro. Se o nodo norte dele, vamos lá, se o nodo norte dele cai na casa 12, então o nodo sul vai cair na casa 6. Se o nodo norte dele cai na casa 1, o nodo sul dele vai cair na casa 7, tá bom? Então são dois eixos, só pra você não ficar perdido, mas os dois a gente vai ler. Por quê? Porque ele tem ascendente em escorpião, ora bolas, é a 29 graus, é a 29 graus, ninguém discorda disso. Só que esses 29 graus significa o quê? Que ainda é em escorpião. Não me vem falar que o ascendente dele também é sagitário. Aí você quer criar problema, tá? Eu considero dois sistemas de casa pelas questões que eu acabei de te falar. Porque as casas, elas mudam com muita facilidade. Agora, os signos, não. Os signos, eles são posições fixas no céu. Então não existe isso de ter ascendente dos signos, sol em dois signos. Para com essa palhaçada, tá? Isso também vai acontecer com a Hailey Bieber, ela tem um monte de posicionamento a 29 graus. Pitanga, como assim 29? Posso fazer um vídeo sobre isso? Comenta aqui embaixo falando sobre grau 29. Pitanga, o que acontece quando é grau 29, tá? Mas vocês já pegaram a palhinha aqui, né? Grau 29 é um grau anarético, complicado, que tem relações kármicas também, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui porque é muita coisa pra gente ler. Então fica tranquilão, a gente tem um objetivo claro, que é ver o alinhamento dessas duas pessoas e o alinhamento, direcionamento de alma mesmo, da relação, tá certo? Então vamos focar. Voltando. Se ele tem ascendente em escorpião e o nodo norte dele cai em escorpião, você concorda que faz todo sentido do mundo a gente também interpretar esse nodo norte na casa 1? Carambolas, é onde ele tem ascendente, é claro que marca a casa 1 também. Só para você entender a importância de usar dois sistemas de casa. Encerrada a discussão técnica, você que está aqui só pela fofoca, fica aqui comigo. Qual que é o lance? Por ter um nodo norte na casa 12, a gente pode... Vou começar pela casa 1, tá? Por ter um nodo norte na casa 1, o mais alinhado com o Justin é ele fortalecer a identidade dele, a pessoa dele individualmente. E o que é engraçado, ele tem o nodo sul pegando a casa 7, tá certo? Por quê? Ele tem ascendente em escorpião, a casa 7 é o signo oposto, então touro também pega a 7 dele. E cara, é muito interessante ver isso, porque a gente já chegou aqui falando sobre relacionamento. A minha outra opção de vídeo era fazer o da Selena Gomez para também entender a relação dela com o Justin. Olha que interessante, né? Ele tá sempre se relacionando com alguém e a gente tá sempre muito focado nos relacionamentos dele. Isso talvez não fosse a melhor coisa para ele. Na verdade, eu tenho certeza que não é. O relacionamento afetivo dele não é a coisa mais importante para ele. Na verdade, é o que vem mais fácil e mais carregado de encrenca, mais carregado de enredo kármico, tá certo? É muito interessante que assim que eu abri o mapa do Justin para ler, eu senti uma sobrecarga no campo dele. Inclusive, quando eu abri o mapa da Hailey, senti uma leveza muito grande. Vale dizer, né? Ela tem ascendente em Sagitário, ela é sagitariana, ela tem lua em Áries, é tudo muito fogo, ela é muito mais espirituosa, né? Tem um espírito muito mais elevado no sentido de alto astral, né? Então, para ela é mais fácil, ela de fato tem uma energia mais leve, tá?
O fogo, ele é uma energia mais leve, ele é o mais sublimado que tem, mais até do que o ar, tá? Porém, o que acontece aqui? Só para vocês entenderem. O Justin, ele tem uma energia um pouco mais pesada no mapa dele, porque isso tem a ver com o fato dele estar muito ancorado com o nodo sul dele. Eu acho que a Hailey, ela também deve ter um ancoramento, mas não tanto. Eu observei por alto, a gente vai chegar lá juntos. Porém, é isso. Quanto mais ele foca em relacionamento, pior. Ele deveria focar mais nele mesmo, na relação com o corpo dele, com a saúde, o vigor físico. Isso tudo é tema de casa 1, que é onde ele tem o nodo norte. Além disso, juro pra vocês, a primeira coisa que me veio quando eu comecei a ler esse mapa foi aquela música dele, ele falando assim, lonely, né? Aquela música dele que ele fica lá gritando igual um pisciano, que ele é pisciano, né, gente? Aqui um monte de coisa em peixes, inclusive, né? E eu lembrei dessa dorzinha pisciana dele, ele faz todo mundo ter empatia por ele, é muito bonitinho esse lance do sol. Ele também tem o sol pegando um pouco da casa 4. E é bem interessante, tá, gente? Porque a casa 10 dele também corta leão. Você tá vendo que o meio do céu dele corta aqui virgem. Mas se ele tem acidente em escorpião, a casa 10 dele, por certo, é leão. Então é a projeção pública dele, volta pro sol. Então é fácil para as pessoas reconhecerem a essência do Justin, olharem para a alma dele. Então ele ser pisciano é algo que realmente marca a vida pública dele. E é engraçado que ele tem o sol na casa 4, então as pessoas acessam muito a vida íntima dele. Você vê aquele documentário, eu ainda não assisti, né? Mas eu sei como tocou as pessoas assistir aquele documentário, ter mais empatia com o Justin, entender mais da vida privada dele, né? Da infância dele, tudo tema de casa 4. E é muito engraçado como ele faz as pessoas acessarem um lado mais íntimo dele, da vida privada dele, né? Uma certa invasão ao domicílio. Mas você entendeu o ponto, né? O ponto é mais esse. E é engraçado eu ter falado isso, porque justamente a gente conseguiu sentir empatia pelo Justin, né? É muito fácil sentir isso. E também esse amor desmedido que as fãs dele têm por ele, né? Essa Vênus, o Sol em conjunção com Vênus, tratando da vida pública, é realmente uma pessoa que ele é muito amada, né? Não só isso, também pegaria a casa 5, tá? Porque se ele tem ascendente em escorpião, a casa 5 tem que cortar um signo de água também, nesse caso é peixes, tá certo? Então, essa casa 5, ela vai tratar aqui do quanto as pessoas se apaixonam pelo Justin. Elas realmente são encantadas por ele, ele tem essa coisa encantadora, pisciana, mas do Sol em conjunção com Vênus, de ter sido um símbolo, né, de apaixonamento mesmo, as fãs dele são malucas por ele, né? Tudo isso pra dizer que quando ele traz Lonely, né, aquela música que toca tanto, aquilo realmente é empatia pura, né? Não à toa, a arte dele, que é a casa 5, a expressão artística dele, que permeia também a Vênus ali em conjunção com o Sol, traz muito dessa qualidade dos sentimentos, das emoções, de tocar a pessoa de uma maneira muito profunda. E ali a gente se conectou com ele e a gente entendeu a solidão dele. Só que ele não pode se fazer de coitado nisso, porque ele tem justamente o nodo norte ali. Ele tem o nodo norte na casa 12 pegando a casa 1. O que isso significa, gente? A casa 12, ela é a casa da solitude. Então, o ideal é que ele queira essa experiência da 12 e da 1. A 1 de ser autônomo, de ser um pouco mais indivíduo, de se desprender um pouco das relações para ser ele mesmo. E a 12 é o estado de solitude completa, para você se conectar com você mesmo, para você acessar suas dores inconscientes, para você justamente se sentir bem com você mesmo. É um bem-estar psíquico de estar só. Então, o que ele narra ali, que traz uma certa melancolia, uma certa tristeza, na verdade é algo que deveria alinhar ele, que ele deveria ir em direção a isso sem tanto medo, sem tanta resistência, tá certo? Claro que é escorpião, então desperta emoções profundas, até um pouco negativas, mas é o processo dele, ele tem que se apropriar disso. É muito legal, por exemplo, quando o Justin pega esse lado dele de ser visto como ruim, de não ser visto sempre como bonzinho, porque esse nodo sul em touro na 7 é de querer muito agradar o outro, de fazer a coisa certa, de parecer a coisinha fofa bonequinho, sabe? O bonequinho fofinho que faz tudo certo e é amado e é querido por todo mundo. Chega desse negócio. A base da identidade dele, da personalidade dele, é inclusive ser um pouco desgostado. Esse ascendente em escorpião aqui tem que encarar esse treco. Não só isso, gente, ele tem o Plutão na casa 1, que torna ele uma personalidade muito magnética. E é engraçado, ele foi lá, saiu de ídolo Tim, que agrada todo mundo e que é o namoradinho dos sonhos de todo mundo, que é essa casa 7 em touro, né, no do sul ali, que ancora muito ele, que é muito kármico. E finalmente se reconectou com o propósito dele, que é ser visto como um bad boy, né? Então, nesse sentido aqui, foi excelente para ele. Ele tem um magnetismo muito grande com esse Plutão na casa 1. E quanto mais ele se apropria desse magnetismo, dessa sexualidade, inclusive, né? Deixar de ser fofinho e começar a ser realmente um homem magnético, sexual, de fato. Trazer isso pra frente, né? Inclusive, por isso, ele traía tanto nos relacionamentos dele. Ele tinha dificuldade de ser autêntico dentro das relações dele.
E é engraçado que agora nesse relacionamento com a Hailey, vou ter que dar um voto a favor aqui, ele consegue mostrar o pior lado dele. E isso é o mais alinhado com ele. Muito linda essa configuração, achei incrível. A gente pode ficar um tempão aqui falando do mapa do Justin, mas eu realmente queria entrar em outros pontos aqui, tá? Eu acho que isso é o mais importante. Outra coisa também que já fala do propósito dele é o fato de que o nodo sul dele também pega a casa 6. E aí uma coisa que ancora ele é querer trabalhar demais, estar sempre em atividade, fazendo um monte de coisa, trabalhando muito, ralando muito. E você vê, eu já vi uns pedaços assim dos bastidores dele, de palco, de stage, né? E dá pra ver como isso é uma coisa que exaure ele, em especial ficar longe da família. Ele tem o sol na 4, isso é uma coisa muito importante pra ele, estar com a família, estar em casa, cuidar mais da vida privada. E aí, o nodo norte na 12, ele traz a importância de ele ficar um pouco mais inativo, ou seja, não trabalhar tanto. Ele já construiu muita coisa, ele tem uma carreira consolidada, ele tem muito dinheiro. E o ideal pro Justin é que ele não trabalhe tanto. Gente, eu vou dar um spoiler aqui, é a mesma configuração que a Rihanna tem. E todo mundo fica falando, a Rihanna não quer mais trabalhar, não sei o que lá. Gente, é a configuração dela, ela tá mais alinhada assim, sem trabalhar tanto. Mesma coisa pro Justin. O ideal é que o trabalho dele venha de um lugar de ócio, ou seja, o estado de fazer nada. É quase como se ele não estivesse fazendo nada. Se rolar isso, o que acontece? E é o mais legal. Ele tem uma roda da fortuna que pega aqui a casa 5 e a casa 6. Então, olha que legal. Essa roda da fortuna aqui em Áries, né, que pega 5 e 6, fala do processo criativo dele que vem como uma benesse, vem como uma recompensa de seguir o próprio propósito. Então, é muito diferente, é uma atitude diferente, tá? Quando o Justin trabalha, porque ele acha que ele tem que ficar trabalhando igual um escravo, é um nodo sul dele na casa 6, tá? Escondidinho aqui. Quando ele aceita que ele pode não fazer nada e de lugar de inspiração, pum, cai a ideia de uma música, pum, cai uma ideia de algo que ele pode fazer para produzir, aí sim é a roda da fortuna agindo. Por quê? A roda da fortuna é esse posicionamento aqui que vem como recompensa dármica. Dharma de fazer a coisa certa, fazer a coisa alinhada com você e com o seu propósito. Então a arte dele vem desse lugar muito mais benéfico. E o legal da roda é que é como se ela alcançasse todo mundo. Então todo mundo se beneficia quando você tem uma roda da fortuna girando. Eu falei inclusive sobre isso no mapa da Beyoncé. Eu tive mais facilidade, se você viu o episódio anterior da Beyoncé, eu tive mais facilidade de reconhecer como a roda da fortuna da Beyoncé favorece outras pessoas ao redor dela mais do que ela mesma. Mas é uma coisa que alcança a todos, né? Então queiram que o Justin se dê esse tempo, inclusive para cuidar da saúde mental dele, para ele se cuidar de fato, tá? Então essa casa 12/1 é ele cuidando dele mesmo, se interessando mais nele e se interessando menos pelos fãs, porque ter um nodo sul na casa 7 significa que os fãs são um grande karma para ele, uma coisa que pesa a vida dele. Quanto mais ele se importa em agradar fã, em agradar a clientela, que é a casa 7, e agradar relacionamento também, fazer tudo pelo outro, do jeito que o outro quer, pior ainda, tá? Então, por exemplo, o relacionamento dele com a Selena era muito kármico, gente. Porque simplesmente ele era visto como alguém que tinha que agradar o tempo todo ali e não dava. Ele mostrou o pior dele e ele se libertou. Se quando ele mostrasse o pior dele, a relação se sustentasse, beleza. Ah, você tá dizendo que a Selena tinha que aguentar aquilo tudo? Claro que não, ela tinha que vazar e arranjar um relacionamento melhor. Porém, se ele encontrou alguém com quem ele pode ser ele mesmo, no pior dele, e que aceita ele como ele é, bingo, porque ele tem um nodo norte na casa 12, ele precisa se aceitar, ele precisa aceitar e ser aceito pelo outro. Então ele tá num relacionamento agora que eu vejo que ela tem muita complacência com ele e é o que ele precisa, é o alinhado com ele. E sinceramente, olhando esse posicionamento, ele fez bem de se casar com ela. E a tendência é que ele se apaixone cada vez mais por causa dessa roda na 5. Então, quanto mais ele se aceita e se sente aceito pelos outros, exatamente como ele é, sem tentar mudar, sem tentar ser perfeito, sem tentar ser melhor, mais ele vai se apaixonar, se encantar pela vida e se encantar pela pessoa com quem ele tá. Eu acho que é natural, tá certo? Então isso é muito bacana, fica mais fácil para ele também ter filhos, tá? Porque é a casa 5. E claro, a arte dele fica melhor expressa no mundo, tá bem? Então, esses são alguns pontos que eu quis trazer aqui. Outro que eu reparei também, que é bem interessante, 2, tá? É que simplesmente ele tem aqui o Marte em conjunção com o Mercúrio e tá pegando a casa 3. Então a sensação que dá é de que ele lida muito mal com as fofocas, com os meios de comunicação, com os paparazzis, ele briga, ele mostra o pior dele. E é engraçado que esse Marte, ele rege o mapa do Justin, né? Porque rege Escorpião também. Então ele lida muito mal com esse treco, porém é legal que essas coisas aconteçam porque esse Marte, ele rege o nodo norte dele. Então é justamente nessas intrigas, nesses confrontos que ele teve com paparazzi, etc, que ele mostrou o pior dele. As fofocas mostrando ele sendo um pouco agressivo com a Hailey, mostrou quem ele é de verdade. E, gente, isso não é ruim.
tá? Tem até um estudo que se chama sociônica. Eu não sei se vocês já ouviram falar em MBTI, tá? MBTI são aquelas siglas de personalidade. Eu, por exemplo, sou ENTP. Eu não sei exatamente qual é a sigla do Justin, mas da maneira como eu estudo, existem 4 tipos românticos. Então eu sempre sei categorizar o tipo romântico da pessoa com pouquíssimas informações. Tem 2 eixos. Um deles é o victim e aggressor, que é a vítima e o agressor. E os outros 2 eixos românticos são caring e childlike, ou seja, o cuidador e o tipo infantil. Eu sei que ele não tá no tipo cuidador e infantil. Eu sei que ele tá no tipo agressor-vítima. E eu sei que ele é aggressor, ou seja, é o jeito romântico dele de se expressar. Não existe julgamento com relação a isso. Então ele, como sendo aggressor, ele precisa de alguém que seja victim, alguém que aguente tomar essas porradas emocionais dele e que lide de fato bem com isso. Isso é verdadeira compatibilidade. Agora imagina se ele tá com uma pessoa que é infantil, a pessoa não vai lidar, a pessoa vai começar a ficar mal e tal. Então isso é uma questão de compatibilidade, não existe julgamento com relação a isso. Várias pessoas que você conhece, que devem ter um relacionamento saudável, devem ter essa configuração, por exemplo, de agressor e vítima. Então entender quem ele é, no caso agressor, faz com que ele encontre um relacionamento de alguém que vai aguentar tomar essa porrada, vamos dizer assim, né? Seja alguém com mais robustez emocional. E é interessante porque ele tem a casa 7 em touro. Então tem que ser alguém que vai dar essa estrutura material de touro, vai aguentar de forma sólida todas as oscilações que ele vive tendo um ascendente em escorpião. Olha, eu de fato não sou agressor, eu também tenho ascendente em escorpião. E eu também preciso de alguém que me sustente nesse aspecto emocional da relação, né? Então é importante entender quem você é, tá? No caso dele, realmente é uma pegada mais agressor. Tem o Plutão ali, tem o Marte, realmente é bem agressivo, né? Então é isso. Eu vejo que a Hailey realmente é uma boa victim. A Selena também era, tá bom, gente? Mas não tinha compatibilidade pra além disso, tá bem? Então vamos lá. Além disso, eu queria comentar também. Ele tem o Chiron na casa 10, cara. Pegando a casa 10. Então é muito interessante como a relação dele com a carreira é uma ferida pra ele. É algo que machuca, é algo que arde, que dói, mas que ajuda no processo de cura dele. É importante entender isso. Por mais que arda, por mais que doa, é justamente a projeção dele de vida pública que ajuda ele a se reconectar com ele mesmo. É como reverbera pro mundo que ajuda ele a se curar. É uma dor, é uma ferida profunda, mas não significa que é uma coisa ruim. Pelo contrário, é bom que ele vá em direção à experiência, onde tem o Chiron, para justamente ele conseguir expor a ferida e conseguir se curar. Então essa ferida da vida pública, ela acontece aqui e obviamente o mapa dele é muito mais focado, como eu já mostrei para vocês, aqui embaixo, ou seja, na vida privada, na relação com a família, nos afetos mais próximos que ele tem a ele, tá certo? Então, finalizando aqui o mapa do Justin, a gente já pode descer agora pro mapa da Hailey. E é muito interessante aqui, gente, como a Hailey também tem uma consideração dos planetas pegando a casa 12 dela. Então, naturalmente, ela deve ter essa empatia maior pelo Justin e consegue lidar com essas dificuldades, todos esses desafios com maior espirituosidade, porque a energia aqui é diferente, é Sagitário, né? Não é Escorpião, que é aquela densidade emocional toda, que rola um certo peso, assim, pesa o clima, né? Com o Sagitário, não. Ela lida de uma maneira mais leve. Então, tenho certeza de que isso ajuda muito o Justin, né, a lidar no trato com ela. Porém, sendo mais objetiva, o que eu reparei logo de cara sempre é o eixo nodal, né? E aqui o eixo nodal dela leva ela em direção a um nodo norte na casa 10, também pegando a casa 11, né? Então, essa relação com a amizade, essa relação com a vida pública, com ser vista, ser reconhecida, sair desse lugar de dona de casa, né? Ela não é só a esposa de Justin Bieber, ela agora tem uma empresa, ela tem toda uma vida pública, ela é uma figura pública. E isso é muito mais alinhado para ela do que pro Justin até, tá? Se a gente tivesse que comparar, ela de fato faz mais sentido ser vista no mundo público. E no relacionamento dela, interessantíssimo, como eu falei, ela tem a casa 7 aqui em Gêmeos, que leva ao regente, que é o Mercúrio. E ela tem o Mercúrio aqui na casa 1, né? Então isso significa basicamente pegando também a casa 12, tá, gente? Inclusive é 12 graus na casa 12. Então significa que nos relacionamentos ela precisa ser um pouco mais complacente. Ela precisa justamente aceitar o outro como ele é. Isso é muito interessante, porque a pessoa com quem ela tá precisa disso. Então esse é um nível de compatibilidade que eu não imaginava quando eu fui olhar o mapa do casal, né? Eu fiquei preocupada com algumas disfunções, mas pelo que eu percebi, tem algo de muito alinhado quando eu olho individualmente para eles, tá certo? Pelo menos até agora. E conforme ela vai em direção a isso, né, gente, em direção a essa vida pública, inclusive de ter esse olhar com amizade, de ter boas amigas alinhadas com ela, eu diria que ela deveria se preocupar um pouco mais com isso, né, de ter boas amizades. Qual que é o lance que vem aqui? A roda da fortuna dela é parecida com a do Justin, também pega a casa 5 e a casa 6, tá?
E aqui ela acaba se apaixonando mais. Parece que ela também fica um pouco mais apaixonante. Então, quando ela sai desse lugar de anônima, desse lugar de dona de casa, e ela assume o lugar dela na vida pública, é capaz de Justin também ficar mais apaixonado por ela, dela despertar mais paixões, né? Mais afetos dele. Então, isso é algo interessante. Que bom que ela saiu do casulo, porque esse é um padrão aqui que poderia atrapalhar muito ela. Além disso, tem um padrão aqui que é um pouco violento, né? Ela tem aqui o Mercúrio e o Plutão quadrando o Marte, tá? Qual que é o lance? Lembra que a casa 7 está em Gêmeos e o regente de Gêmeos é Mercúrio? Então, o que manda no relacionamento é Mercúrio. E ele está fazendo uma quadratura com um Marte que pega a casa 10 dela. Então, ela tem um conflito muito grande entre o relacionamento e também com relação a ela ser quem ela é, a identidade dela, e se aceitar nesse processo, né? Com relação à carreira, à vida pública. Então, por exemplo, quando ela assumiu o relacionamento dela com o Justin, ela teve muita dificuldade na vida pública, de ser rechaçada, né? Então, ela sofreu essa violência aqui do Marte, então rola um abusozinho, tá certo? Além disso, ela tem que tomar muito cuidado para não prejudicar o relacionamento dela, né? Então, conforme ela foca muito na vida pública, tem que olhar se essa relação não fica desbalanceada por causa disso. Qual que é o problema? Ela tem um nodo sul, aqui na casa 4, em Áries. E Áries é regido por Marte. Então, esse Marte, olha que interessante, só para vocês entenderem, tá? Eu sei que é complexo, mas vamos com calma. O nodo sul dela é Marte, correto? Aqui é o nodo sul dela em Áries e o regente dele é Marte. E se esse Marte está quadrando alguém, significa que a pessoa, o planeta que ele está quadrando, na real, ele está sendo prejudicado. Por quê? Se ele é o nodo sul, ele ancora. Então, essa tendência dela de, quando vai para a vida pública, né, trazendo um pouco da vida privada, que é a casa 4, e levando para a vida pública, se isso cria conflitos na relação dela, ela tem que, na verdade, priorizar a relação. Eu vejo ela fazendo isso. Mesmo quando metem um malho nela e ela sofre muito com isso, esses ataques todos, ela prioriza a relação dela com o Justin, inclusive do ponto de vista de sustentar um amor, um acolhimento ali e sustentar as ideias dela, os argumentos dela. Isso é realmente bem interessante com esse Mercúrio aqui na 1, tá? Agora, sem mais delongas, vamos partir para o mapa da sinastria, que eu já estava doida para falar disso aqui. Qual que é o lance? Aqui nós temos no centro, em azul, é o mapa do Justin, tá? E do lado de fora é o mapa da Hailey. Então aqui vocês estão sendo apresentados a uma sinastria, a um mapa de sinastria. Como que a gente analisa uma sinastria? Só para vocês entenderem. Tá vendo os signos aqui de fora? Os signos, eles são posições fixas. Então, como que eu comparo um mapa com o outro? Eu comparo um mapa com o outro vendo a posição daquele planeta relativa ao signo. Então, por exemplo, a Hailey tem o Marte em Virgem e o Justin tem o Quiron em Virgem também. Então, eles têm uma conjunção, porque eles estão muito próximos, eles estão no mesmo signo, mas não só isso. Eles estão em graus muito próximos, tá certo? Então, o signo, ele marca uma posição fixa e é assim que a gente compara um mapa. Qual é a posição do planeta de fulano? Qual é a posição do planeta de cicrano? E aí eu consigo ver como eles se relacionam entre si, tá certo? Então, aqui, pontos que eu observei logo de cara assim que eu abri o mapa de sinastria deles. Se liga só. O mais marcante para mim é essa oposição de luas, tá certo? Então, o Justin tem a lua em Libra e a Hailey tem a lua em Áries, tá certo? Então, aqui eu vejo claramente um conflito aberto entre o que eu preciso e o que você precisa. Então, às vezes, quando o Justin atende as necessidades dele, pode ser que ele passe por cima das necessidades da Hailey e vice-versa. Isso pode acontecer se as pessoas não se amarem muito e não reconhecerem a importância da necessidade do outro, senão fica cada um defendendo o seu e vira um atrito muito grande. Rola um problema de limite e fica um afastamento emocional. E não é isso que a gente quer, justamente essa oposição é uma oportunidade de você olhar para fora da sua bolha. E a Lua, ela cria uma sensação de bolha, porque você só pensa no que você quer, no que você precisa. Então, assim, se rola um conflito nesse sentido, isso gera um afastamento. Porém, se eles conseguirem intercalar isso aqui e, de fato, um se preocupar com a necessidade do outro, o que acontece, na verdade, é que eles se unem e uma coisa que liga eles muito forte, que nem um halter, né? Que tem um peso de cada lado e é ligado por uma haste, né? Por uma barra. O que acontece é que, justamente, eles se conectam muito por esse lado lunar. Ou seja, eu tenho necessidades, eu tenho minhas carências e você também tem as suas, e a gente se conectou muito por causa disso. Eu vejo essa relação deles desse lugar mais vulnerável, né? De duas pessoas que tinham carências e se conectaram através desse processo, tá bem? E claro, gente, nada que não possa ser trabalhado, tá certo? Relações foram feitas para serem trabalhadas. Então é óbvio que a carência emocional de um ajuda o outro a perceber a própria carência emocional também, a lidar melhor com esse processo. Outra coisa que eu observei muito
é que a Hailey tem mais poder na relação do que o Justin. E eu sei que rolou uma polêmica muito grande pela internet de que a Hailey estava sendo um pouco abusiva com o Justin. E do outro lado, um monte de gente falando que o Justin era muito grosseiro com a Hailey, que ele que era abusivo com ela. E, cara, quando rolou essa polêmica, eu fui muito sensata e eu falei assim, cara, é natural a gente querer culpar o Justin por ele ser o homem da relação, por ele ter atitudes mais de extravasar. Mas eu posso ser sincera, quando eu olho pra relação, não pra personalidade. O Justin pode ter uma maneira de se expressar que seja mais intensa e dar a entender que ele é mais agressivo e que ele tá errado por causa disso. Porém, não. Quando eu olho a relação, o mapa relacional deles, mostra o contrário. Mostra que ela tem mais vantagem que ele. No inglês, né, quando a gente vai ler sobre sinastria, a gente fala muito sobre o conceito de upper hand. Quem tem o upper hand em dado aspecto, quem tem o upper hand na sinastria, o que isso significa? Quem tem a vantagem, quem tem o maior poder na relação e também a maior possibilidade quem tem a maior probabilidade de machucar o outro por ter um poder maior dentro da relação. Quem tem essa vantagem aqui, na maioria das vezes, quase 100%, é a Hailey. Tem um aspecto só que eu vejo que o Justin tem uma vantagem maior e mesmo assim não é tão danoso. Então vamos olhar isso aqui com mais critério? Vamos lá, eu acho que isso de fato vai esclarecer uma polêmica muito grande entre os fãs, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, o Plutão da Hailey faz uma quadratura, vou usar esse aqui, ó. Faz uma quadratura com o Sol do Justin. Então aqui, ó, esse aqui é o Plutão da Hailey em vermelhinho. Ela inclusive tem Plutão em conjunção com o Sol dela, que traz uma personalidade muito intensa, muito poderosa, que tem que reconhecer o próprio poder de transformar o outro, de mexer, chacoalhar o outro, inclusive de ser um pouco abusiva se ela não tomar esse cuidado, tá? É realmente uma personalidade muito intensa e, se bobear, muito manipuladora. Então, assim, se ela usar isso pro mal, ela pode prejudicar muito o Justin, inclusive fazer muito mal à alma dele. Pode dar gatilhos muito ruins, tá? Então, aqui, ó, o Justin, ele tem o Sol aqui em conjunção com o Saturno, né? Que já mostra que ele precisa de limites, tá? O Sol em conjunção com o Saturno tem tudo a ver com o nodo norte do Justin. Porque lembra que o Justin tem um nodo norte, um propósito mais associado com ele estar mais sozinho, mais na solitude, mais com ele mesmo. Então esse Sol em conjunção com Saturno mostra a importância que tem para ele de estar um pouco afastado, de isolar a alma dele, o coração dele, para não se deixar afetar por algumas coisas. Gente, ele é pisciano, então isso aqui eu considero super benéfico, tá? E aqui é como se ela o tempo todo ultrapassasse os limites dele. E aí isso é um pouco abusivo, porque pode corromper a alma dele. Se eles não souberem lidar com isso aqui, dá merda e dá merda federal. Pode rolar até fragmentação de alma. Daqui a pouco você vai ver o Justin andando meio assim, faltando pedaço, tá? Então, dependendo do que ela faz, de como ela lida com a alma dela, ela pode ser muito bizarramente abusiva com ele de uma maneira sutil. E eu já vi cenas do tipo: ah, não tem conserto, eles deveriam terminar? Não é isso. Ela tem que ganhar muita consciência em torno disso. E é interessante como a vida pública e os amigos dela também podem ajudar ela a perceber isso e evoluir como pessoa. Porque é isso, o Nodo Norte, ele auxilia todas as áreas da vida. Se ela de fato ouvir o que falam dela e não achar, tipo, ah, é minha vida, ninguém tem que se meter nisso porque é minha vida privada, minha família, ninguém tem que se importar com isso. Ela tem o Nodo Sul na 4, então ela se fechar na vida privada para não ter o olhar da vida pública é o que torna ela desalinhada, é o que faz ela recair em erros, né? E não evoluir como ser humano. Então, se ela ouvir mais a opinião pública das pessoas, ela vai reconhecer o erro dela e vai se realinhar aqui. É uma pena que esse vídeo não possa chegar a ela, até porque eu falo português, ela fala inglês, né? Eu não tô fazendo esse vídeo em inglês aqui nesse momento. Mas sim, eu adoraria que essa informação chegasse a ela. Vamos torcer para um monte de gente assistir esse vídeo e essa informação chegar a eles de maneira telepática. Esse fenômeno existe, acreditem. Basta ele alcançar um monte de gente no inconsciente coletivo. Eu ia ficar muito feliz que ela ganhasse consciência sobre isso aqui, porque é um casal que eu vejo que tem muito potencial. Mas esse é um padrão muito difícil, muito complicado. E eu tenho certeza que o Justin ensina muito ela sobre isso. Lembra que a casa 7 dela leva para casa 1 também? Ou seja, o relacionamento dela revela muito para ela mesma quem ela é. Mostra a verdadeira identidade dela, quem é a personalidade dela. E se ela tem uma personalidade abusiva, manipuladora, ela tem que reconhecer quem ela é, recuperar esse poder pessoal, integrar isso dentro dela e usar isso pro bem. O que ela pode fazer, por exemplo? Ela pode ajudar o Justin a se curar no nível da alma. Ela pode fazer o efeito reverso. Então, se ela tem esse potencial catalisador de ir lá e engatilhar ele da melhor maneira possível, ele pode se curar. Ele pode justamente curar resquícios de alma dele que ele perdeu, tá certo? Então, os dois pode acontecer. Mas eu vejo, infelizmente, um lado um pouco mais negativo dessa quadratura, tá bem? Um aspecto interessante também que eu percebo, ela tem uma Vênus em quadratura com o Netuno dele, tá? Então, ele tem Netuno e Urano aqui e ela tem a Vênus aqui.
E, cara, é engraçado porque esse é um aspecto que ela também tem no mapa natal dela, tá? Se repete no mapa natal dela e que tem na relação também. O que acontece? É como se no mapa natal dela, ela se sentisse sempre esquisita e fora de lugar nas relações românticas dela, tá certo? Enquanto que na relação com o Justin, é como se ela fosse meio ET ali. Às vezes ela se sente muito esquisita, isso mexe inclusive com a autoestima dela, tá? Porque pega a casa 2. Então ela começa a se sentir muito estranha quando ela de fato se apaixona. Inclusive ela se apaixonou pelo amigo dela, né? Ela tem Vênus na casa 11 aqui, tá bom? Ela tem uma Vênus na 11. E ela se apaixonou de fato pelo amigo, tá? E aí o que acontece? Essa sensação de estranhamento também faz com que, com o Netuno, ela se doe muito na relação e se perca ali, de tal maneira que ela já não se reconhece direito, tá? Então tem um lance, uma síndrome meio de salvadora, dá pra ver que ela tem um padrão de victim no mapa dela. Por que victim, né? Porque é a pessoa que quer salvar o outro, ela tá numa situação ali de vitimismo, né? De se vitimizar na relação, de ter uma pessoa que vai estar sempre agindo de pulso firme, de uma maneira meio agressiva, mas que não necessariamente é abusiva, tá? Isso tem a ver com o que é o tesão de cada pessoa. Tem gente que gosta de ter um parceiro mais firme, que é um pouco mais bruto, é o jeito dela, tá? E é o jeito deles se apaixonarem. É a Hailey e é o Justin. E na relação ela tem uma síndrome de salvadora porque já que ela é a vítima de uma pessoa que está sempre, de certa forma, sendo um pouco mais agressiva, um pouco mais firme, né? Ela vai estar sempre nesse lugar de, ai, coitada de mim, ai, que sofrimento, ai, eu tenho que salvar ele, eu tenho que ajudar ele, porque ele precisa ser recuperado. Sabe um lance assim? E ele tem um mapa astral de rehab, né? O Justin, ele tem esse do norte na 12, que fala sobre a necessidade dele se isolar, ir para um lugar para ele se curar, se cuidar, ficar distante, ficar afastado de tudo. Essa coisa da reabilitação mesmo, tá? Então, esse isolamento, essa coisa que ele faz para se afastar, meio de asilo, né? De asilo. Então, tem tudo a ver com a configuração dela e da relação. Porque ela fica nesse lugar de, caramba, eu tenho que ajudar ele, pobrezinho e tal. Uma coisa meio príncipe encantado, que na verdade é sapo. Se ela toma consciência disso aqui, ela percebe o quê? Que na verdade esse é o tesão dela, né? Tesão no sentido de que ela vai ficar sempre presa nesse padrão. Mas ela pode usar isso para bem, tá certo? Então, a melhor maneira dela usar isso é tendo um pouco mais de autoestima, para justamente estabelecer que tipo de sonho ela quer sonhar dentro da relação. Porque senão ela vai ficar sonhando e, na verdade, ela tá vivendo um pesadelo, tá? Então, esse é um padrão que eu percebo demais nele e é difícil para ela reconhecer isso porque falta autoestima. Ela tem que acessar esse Netuno com Urano aqui para ela dar conta da autoestima dela e estabelecer o que ela, de fato, merece e quer numa relação. Ela quer um amigo? Sim, ela quer. Mas não é só porque ela vai se apaixonar pelo amigo, porque ela ama ele. Ué, tem que ver o que acontece. Ela quer ajudar? Beleza, ela tem um amor solidário da Vênus na 11, tranquilo, inclusive uma Vênus em Libra, né, gente? Então, tem essa coisa de querer manter o equilíbrio da relação e tal. Porém, ela tem que ter autoestima para entender o que é alinhado com ela, senão ela vai ficar sofrendo muito e não vai entender o que está acontecendo. Porque essa Vênus quadrando Netuno cria muita confusão nesses afetos. Então, é como se ela doasse amor demais. E aí, sabe o que acontece quando você doa amor demais? Fica abusivo. Se você ama demais uma pessoa e essa pessoa não está retribuindo o mesmo tanto, vira um abuso por parte de quem ama demais. Então isso gera culpa no Justin. Isso acontece, eu já vi registro disso, deles brigando por causa disso. E esse é um padrão que ela tem e que se repete na relação. Apesar disso, olha o que também acontece, né? Ela tem uma Vênus em conjunção com a Lua do Justin, né? Porque os dois têm, ele tem Lua em Libra e ela tem a Vênus em Libra. Então o amor que ela dá, de fato, abarca as necessidades emocionais que o Justin tem. Então, ela dá o amor que o Justin precisa. Porém, tem essas complexidades aqui no mapa onde isso não é suficiente para a relação funcionar. Além disso, ela própria tem também a Vênus em conjunção com Quiron. Então, ela de fato tem um amor dolorido. Sabe essa coisa de amar dói? Amar é um processo de cura muito profundo para ela. E ela de fato tem que amar alguém que seja amigo dela, porque ela tem essa Vênus na 11 aqui com Quiron na 11. Ela tem dificuldade de ter bons amigos, isso é uma coisa importante para ela, porque é também o nodo norte dela, é o propósito dela. Então, amar o Justin é um processo alinhado para ela se reconectar com o propósito, tá? E, cara, essa Vênus Quiron é interessante, porque eu falei aqui que ela é victim, ou seja, ela se coloca na posição de vítima nas relações, porque é o padrão dela ficar sofrendo por amor. Mas isso não é uma coisa ruim. A pessoa tem que entrar no processo de cura para integrar o que ela precisa e evoluir naquilo, tá certo? Não pode ficar presa num padrão patológico. Isso é que tem que mudar, tá bem? Então aqui vocês estão tendo uma amostra grátis do que é uma astrologia de alto nível, uma leitura de mapa de alto nível. Caramba, se a Hailey aparece na minha frente para uma leitura, eu ia ter que apresentar isso para ela e eu tenho certeza que essa informação é de altíssimo valor para ela, para o relacionamento dela e para a vida dela. Então é isso que uma astrologia de verdade realmente é capaz de fazer. Eu espero que você tenha acessado o valor disso e a gente está só começando, ainda não acabou, tá?
Então, falando de mais um padrão abusivo que eu percebo por parte da Hailey. A Hailey é que tem o upper hand, é que tem a vantagem aqui nessa oposição de Marte com o Sol. Então, o Sol do Justin, lembrando, não é só o Sol, tá? O Saturno também, em oposição ao Marte da Hailey. A Hailey tem um Marte em Virgem que é muito... não é só criterioso, ele é muito crítico. Então a maneira dela de se colocar, quando ela usa a agressividade dela, a assertividade dela, ela vai fazer isso de maneira crítica, de maneira que pode, inclusive, magoar o coraçãozinho do Justin. Então ficar o tempo todo reclamando dele, falando mal dele, falando que ele tem que melhorar no ouvido dele, isso pode criar um problema muito grande na relação. Até porque, gente, ele é pisciano. E peixes é um signo da complacência. Então ele tem que se aceitar como ele é. É justamente o ponto do mapa dele. Então, se ele ficar o tempo todo pensando no que vai agradar a Hailey, o que a Hailey quer, isso dá merda. E qual que é o problema dessa oposição aqui? Se ele tem que justamente se aceitar como ele é e foda-se, se ela ficar o tempo todo enchendo o ouvido dele e ele ouvir e ele de fato acatar isso, vai dar ruim. Porque essa agressividade que ela coloca aqui justamente pode abalar um pouco os limites dele com relação a quem ele é. Ele tem que estabelecer limites com relação à essência dele. Ele é quem ele é e acabou. Ele veio aqui para se reconhecer. Então, se ela coloca essa pressão do Marte, o Marte ele bota pressão mesmo, e o Justin cede, é como se os limites dele fossem todos ultrapassados, é como se ele fosse atropelado, sabe? Wrecking Ball é uma bola de demolição em cima de quem ele é. E isso estraga a pessoa por dentro. A pessoa fica realmente meio quebrada, sabe? Parece que ele é disfuncional, parece que tem algo errado em quem ele é, e isso não é verdade. Então, assim, esse é um nível de discernimento que eu acho muito difícil que eles tenham. E olha como a astrologia é poderosa. Ela tem que reconhecer isso aqui, e ele, na verdade, tem que reconhecer o poder dele de estabelecer limite, de ser firme diante do que ela faz, para ele aguentar tomar porrada dela sem se abalar, sem se abater. Isso eu vejo que eles têm muito potencial enquanto casal. Eles se amam e continuam juntos, mesmo ela criticando muito ele. Ele meio que toma porrada, pega o golpe, ele amortece ali e ele deixa quieto. Ele não se deixa abalar tanto, pelo menos na maioria das vezes que eu vejo, mas eu diria que tem que ter muita consciência desse aspecto aqui para não se deixar abalar, porque se ele não tivesse essa rigidez que o Saturno ajuda a ter também, de aguentar os golpes dela, assim, as críticas que ela traz, e entender que também tem um pouco de amor nessa dinâmica, porque também é o jeito dela, também é uma arte dela, né? Se não tiver um atropelamento, a gente tem um equilíbrio de forças, e nesse equilíbrio a gente tem uma relação saudável. Porque quando passa do ponto, gera culpa e a relação se desfaz, se desconecta. Então eles têm que entender como essa relação funciona e sim, dá pra ser feliz com esse mapa, tá bem? É muito importante a gente entender como as pessoas são complexas, tá certo? Então, sem julgamentos, até porque o julgamento é o que vai mais te afastar de uma astrologia de alto nível. Para eu fazer a leitura que eu tô fazendo aqui, eu não posso estar julgando eles o tempo todo, senão eu não acesso o que realmente pode ajudar e eu não tenho um acesso mais elevado. Então eu quero que você treine, pratique o seu não julgamento para você também poder acessar uma astrologia mais alta, tá bom? Com uma consciência mais elevada. É isso que eu quero de você. Nem preciso ficar falando mal aqui da astrologia tradicional, né? Você já sabe que eles ficam falando um monte de merda sobre o mapa das pessoas, aí vai condenar a relação das pessoas em vez de ajudá-las de fato, porque os padrões vão continuar existindo. E não é só sobre a relação, é muito sobre as pessoas, sobre quem elas são no padrão delas. E elas têm que conseguir viver com elas mesmas e trabalhar nesses padrões. Não é falar, meu mapa é ruim. O que isso te ajuda? O que isso te ajuda? Me diz, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem a tabela de aspectos da sinastria, que eu encorajo muito que você olhe. E agora, finalmente, o mapa composto do casal, pra gente entender qual é o propósito dessa relação. E aqui eu fiquei um pouco chocada, porque simplesmente eles têm o Nodo Norte, gente, pegando a casa 11. E quando um relacionamento tem Nodo Norte na 11, a tendência é que essa relação foi feita para que essas duas pessoas que formam esse mapa aqui sejam amigas. Então, ou a relação precisa muito ter vários amigos ao redor, uma rede de apoio, pessoas que estão ali, um grupo que apoia a relação, isso também é legal e é engraçado como os fãs também apoiam a relação, tem gente que apoia, né? Isso é importante para a relação, mas eu também vejo um padrão, tipo assim, o ideal para essa relação, o mais alinhado para a relação é que eles sejam amigos. De fato, eles começaram amigos, então esse apaixonamento ele já existia antes, obviamente, só que eles foram mais amigos do que qualquer outra coisa e por serem amigos, olha que interessante, a roda da fortuna deles é na casa 5. Por que eu tô falando isso? Por quê? O Nodo Norte na 11 fala de amizade, porém o Nodo Sul na 5, que é o oposto, né? Ele fala de apaixonamento. E qual que é o engraçado? Primeiro eles começaram tendo um crush. Todo mundo sabe que a Hailey sempre foi apaixonada pelo Justin. Depois eles se tornaram amicíssimos, o que é muito alinhado para essa relação. E aí sabe o que aconteceu?
veio aqui como recompensa dármica da relação uma roda da fortuna na 5. Se eles ficassem só nessa de crush e tal, eles nunca teriam evoluído na relação. A relação cumpriu o propósito dela com uma amizade muito consolidada e o apaixonamento veio, que é a benesse dármica aqui da roda na casa 5 ali em Áries, né? Então, rola uma química muito grande entre eles, né? Um afeto que surge ali que faz muito sentido, uma fagulha, né? Essa faísca, assim, ariana, que funciona para os dois. Além disso, a relação tem uma oposição muito interessante no eixo 2 e 8, né? Então, eles têm uma lua na casa 8 em Câncer, que traz uma necessidade emocional muito grande de reavaliar as sombras da relação, entrar em crise e entrar emocionalmente dentro da crise para conseguir se entender melhor como casal, criar um bem-estar emocional dentro da relação, olhar para o que o outro tem de pior, adentrar aquilo ali emocionalmente de forma plena e íntegra. E a relação também tem muita coisa na casa 2, que fala sobre essa importância de eles terem uma autoestima enquanto casal, de sustentarem essa união, inclusive em Capricórnio, né? Então aqui o amor, a Vênus na 2, né? O amor vem muito do fato de que eles sustentam essa união porque eles se amam de verdade. Então acessarem essa informação para conseguir ter fôlego para lidar com a crise e aí vira essa oposição interessante, tá? Esse eixo forte. Fortalece muito a relação essa oposição. Pode parecer que é uma coisa ruim, mas não é. De fato, é um eixo muito forte porque dá sustentação para crises, tá bom? Além disso, eles também têm o Nodo Norte pegando a casa 12, tá? Então, como eles têm como casal o ascendente em Sagitário, então a casa 12 aqui, ela vai pegar em Escorpião, justamente onde está o Nodo Norte. E aí, cara, esse Nodo Norte deles pegando a 12 é muito importante para que a relação entenda que o mais alinhado para a própria relação é eles acessarem a sombra deles, mergulharem juntos naquilo que nenhum dos dois quer ver. Eu tive uma relação de quase 4 anos, onde eu também tinha essa configuração no mapa composto. E a gente tinha Nodo Norte na 12, e eu percebo que uma das coisas que mais fez a gente se separar foi o fato de que ele não queria mergulhar tanto nas sombras da relação quanto eu em alguns momentos. Ele tinha muita resistência de adentrar, de mergulhar nos sombras, nos fantasmas, de entender que a nossa relação, ela era justamente uma forma de acessar isso para ele. Então a relação aqui tem o mesmo Nodo Norte, o mesmo propósito que o Justin. É muito interessante isso, né? De pegar a casa 12. Então é uma relação que alinha ele de toda forma, para bem ou para mal. Então a relação, ela sempre cumpre seu propósito, porque a gente está aqui para se relacionar, para aprender enquanto a gente se relaciona. Então isso é o que eu percebo aqui, que ajuda muito eles, é justamente olharem para isso e com muita complacência, muito amor e muita aceitação, e tem que ter coragem para adentrar esses mares profundos aí do Escorpião. Enquanto eles ficarem só ali, o Nodo Sul, pegando também a casa 6, tá? O Nodo Sul também vai pegar aqui a casa 6 em Touro. Enquanto eles ficarem muito presos nessa energia, eles vão ficar só vendo problema, por exemplo, a Hailey criticando muito ele, falando dos problemas, falando das coisas. Enquanto eles ficarem presos nisso, pior. Por exemplo, se o Justin tá doente, esse é um sintoma de casa 6, doença, né? A pessoa começa a ter sintoma, um monte de coisa que incomoda. Se ela fica, a Hailey, olha pra relação como se ele só precisasse de cuidados porque ele tá doente, não, ele que tá doente, isso é muito ruim. A relação requer que quando o Justin tá doente, eles olhem, por exemplo, qual é a raiz da doença, casa 12. Então, por exemplo, caramba, o que tá acontecendo pra ele estar doente? Que tipo de sintoma é esse? Qual é a somatização que essa doença tá trazendo? Então, assim, conforme é uma somatização, não dá pra normalizar tudo. Por exemplo, ela tratar ele como se ele fosse só um doente. Não dá. Tem que olhar pra ele, acolher ele, até um certo cuidado, e pensar o que tá por trás disso aqui e que vira um sintoma, vira um padrão. Então, é justamente um olhar do que tá por trás, do que tá por baixo, que ajuda a relação a não ser tão abusiva. Isso é muito, muito importante. Eles têm, inclusive, olha que forte, né, gente? Eu tô falando o tempo todo sobre essa questão do abuso. E olha só que doido, a relação tem uma conjunção fortíssima de Plutão com Marte. Então, e até em Sagitário, né, que foi uma coisa bem colérica, assim, uma coisa dos nervos à flor da pele, de uma raiva que tem que ir pra fora com esse Plutão Marte. É que nem ter uma espinha lá e apertar e deixar vulcão saindo. Então é uma energia de fogo mesmo, mutável, né, bem lava, tá? Com o Plutão Marte aqui, que é muito agressivo. Então é característico da relação, é a base da identidade da relação, ser muito agressiva e ser de estourar, assim, de ficar estourando, de explodir mesmo, tá certo? E até de se implodir às vezes. Então, a relação deles com isso, bom, a relação é desse jeito, não tem nenhum aspecto negativo com relação a isso, tá? Inclusive, só faz aspecto positivo. Entender que a relação tem essa característica é muito bom pra gente respeitar os limites da relação também. Por quê? Adivinha só.
Plutão e Marte regem o nodo norte em Escorpião. Então a gente que está de fora, a gente pode ficar até um pouco assustado de ver. Mas a relação, ela é muito bombástica e é alinhado para a relação ser exatamente desse jeito. Foi o que eu falei, é uma relação que eu logo identifiquei com o meu estudo de sociônica, né, que é um estudo russo, que ele trabalha as relações entre os tipos de MBTI. Eu logo identifiquei que se tratava de um casal victim-aggressor. Eles são desse eixo agressor e vítima. É a maneira deles se relacionar. E é saudável para eles entender isso. Pior seria se eles não tomassem consciência de que a relação é assim, é característico dela, e ficar tentando abafar as coisas. Porque aí, com a casa 6 ali em Touro, os problemas sempre vão surgir e eles nunca vão se contentar com a relação como ela é. Enquanto eles tentarem afagar tudo com essa energia de Touro, só para sustentar e tal, os problemas vão estar sempre ali. Mas é problema atrás de problema, é tudo incomodando, tudo vindo para atrapalhar, gente doente, um dos dois ficando doente, ficando muito mal. Agora, se eles aceitarem como a relação é, ufa, parece que tudo melhora. Então eles têm que ganhar consciência sobre como a relação funciona, e isso é o mais alinhado para os dois, porque quando a relação está alinhada, os dois se beneficiam. E aqui eles ganham a recompensa dármica da roda da fortuna na casa 5. O apaixonamento vai lá em cima, e aí eles finalmente descobrem o que trouxe eles juntos. O que fez eles ficarem juntos em primeiro lugar. A paixão retoma toda e fica até mais fácil ter filhos. Sem isso aqui, sem eles fazerem esse reconhecimento de como a relação funciona e falar sim para a relação, sendo ela como ela é, os filhos vêm como uma grande benesse. É até difícil ter filho sem fazer esse processo todo aqui. Eu diria que eles ficam meio que na corda bamba com isso. Ora eles ficam muito no nodo sul, ora eles acessam o nodo norte da relação deles. Mas é isso, quanto mais consciência eles ganham, melhor, tá bem? Eu espero que você consiga usar o que você aprendeu aqui, que é poderosíssimo. Gente, isso aqui foi bizarro. Minha voz já até complicado esse mapa, né? Mas eu quero que você pegue isso pra você e que você consiga aplicar na sua relação, na relação de pessoas ao seu redor, ajudar alguém com isso. Eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para o mapa de sinastria da mesma forma depois desse vídeo. E é por isso que eu quero que você compartilhe. Se essa leitura transformou a sua vida de alguma forma, fez você ter um acesso de clareza, eu tenho certeza que como pessoa e como astróloga você evoluiu assistindo esse vídeo. Tenho certeza disso. A menos que você não tenha ouvido nada que eu falei e estava só assistindo no piloto automático. Se você de fato prestou atenção e ganhou consciência com esse vídeo, então eu quero que você compartilhe ele, porque as pessoas precisam acessar esses problemas. Elas precisam entender como relações funcionam, dinâmicas inconscientes de relacionamento, porque vida é relacionamento. Então, se você aprender a se relacionar, eu tenho certeza que sua vida vai ficar muito melhor e a das pessoas ao seu redor também, tá certo? Então, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai saber quando tiver o próximo episódio do Astro no Divã. Já entra lá no meu Instagram pra enquete que vai surgir, fica atento aos meus stories, porque já, em breve, eu vou lançar a próxima enquete do vídeo da semana que vem, tá bom? Então é isso, encontro vocês, até a próxima.